Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 437. Batendo na porta, o irmão Marcial mais velho Cian tropeçou em seus pés. Seu corpo havia sido carbonizado pelo calor dos raios e ele estava coberto de queimaduras graves. No entanto, ele tinha muita vitalidade, afinal, e mesmo sofrendo ferimentos graves, ele ainda estava vivo. Ele olhou para Fan Xingjian com uma expressão solene. Então você também é um segundo especialista em transição? Vendo como Fan Xingjian ainda estava emitindo sinais de eletricidade, Cian abaixou sua atitude ao mínimo. Foi porque, mais cedo, ele claramente sentiu por si mesmo o quão aterrorizantes eram os raios que desciam dos céus. Portanto, ele agora era capaz de entender o quão aterrorizante era o Fan Xingjian, que podia engolir loucamente tais raios para seu cultivo. Além disso, depois de ver o último soco da outra parte, que quebrou camadas inteiras de nuvens, sua confiança recebeu um grande golpe. Vendo como Fan Xingjian não parecia se importar com tudo isso, Cian franziu a testa. Embora ele estivesse extremamente relutante em deixar as coisas como estavam, quando ele se lembrou do soco anterior de Fan Xingjian, seus olhos ainda brilhavam com uma pitada de terror. Ele gradualmente abaixou sua cabeça arrogante e disse: pedimos desculpas por ter perturbado o seu treinamento. Peço desculpas em nome da Baleia Alliance. No entanto, Fan Xingjian continuou a não mostrar nenhuma reação. Na verdade, não é que ele não mostrasse reação, mas sua atenção não estava lá. Ele estava sentindo as mudanças em seu corpo. Cada partícula física em seu corpo estava extremamente conectada com outras e correntes de trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre entrelaçadas por todo o seu corpo. Eles pareciam ter ficado mais fortes nas extremidades. Tendo feito um trabalho árduo sem fim em seu cultivo e tendo recebido a nutrição da essência do sangue de nível divino, além de um aprimoramento adicional da pílula dourada, Fan Xingjian não estava longe de atingir o nível 29 de resistência do corpo. Este último temperamento dos raios foi como a última gota, empurrando-o de uma vez e finalmente permitindo que ele desse o passo mais crucial à frente. No momento, a resistência de seu corpo finalmente alcançou o equivalente a uma arma divina superior de nível 29. Ele havia completado a perfeição do primeiro nível. No entanto, ao mesmo tempo, Tirante, que se transformou em uma pulseira em seu braço, tinha seus próprios pensamentos. O progresso de Fan Xingjian é muito rápido. Para tal pessoa ter imunidade direta à magia negra. Talvez eu. Pensando nisso, Tirante fez algo que normalmente não fazia. Ele tomou a iniciativa de se comunicar com Fan Xingjian, dizendo: Fan Xingjian, o método de cultivo mental que você cultiva é aquele através do qual você deseja erradicar o mal, ou melhor, matar todos os demônios externos, certo? Fan Xingjian começou a se comunicar com Tirante por meio de correntes de informação, respondendo: e aí? Tirante ficou em silêncio por um momento e disse: esse cara não é do culto radiante? Embora o culto radiante pareça ter uma moral elevada, eles na verdade se envolvem secretamente no tráfico humano nos bastidores. Mulheres e crianças. Como você sabe? Fan Xingjian perguntou. Ei, eles são uma das influências periféricas do nosso santuário terreno. A maioria das pessoas que eles abduzem são vendidas para nós. É uma pena que nem eles mesmos saibam que o santuário terreno é quem os está apoiando. Ei, a religião é a melhor ferramenta para a abdução. Os olhos de Fan Xingjian se estreitaram um pouco e uma luz fria brilhou. Se for realmente verdade, então as pessoas que sequestram mulheres e crianças realmente merecem ser mortas. Fan Xingjian então levantou a cabeça e olhou para o irmão Marcial Cian. Você é do culto radiante, certo? Leve-me ao seu culto radiante para dar uma olhada. Cian foi pego de surpresa. Ele não conseguia entender a intenção da outra parte, mas também não conseguia pensar em nenhum motivo para rejeitá-lo. Portanto, ele cerrou os dentes e disse respeitosamente: claro, seria uma honra se você desejasse visitar o culto radiante. Por favor, siga-me. Aproveitaremos esta oportunidade para oferecer nossas desculpas por ter perturbado o seu treinamento.
O soco final de Fan Xingjian realmente o assustou. Xian então lançou um olhar para seus subordinados e um deles voltou com antecedência para relatar a situação. Fan Xingjian não se importava com o que Xian estava dizendo. Ele apenas seguiu Xian na direção do culto radiante. Xian então olhou para a multidão e disse: Pessoal, houve alguns eventos aqui hoje que resultaram em alguns mal-entendidos com isso. Senhor. Agora, todos os mal-entendidos foram esclarecidos. Todos podem voltar também. A multidão não se dispersou, mas continuou a olhar para Fan Xingjian e Xian. Eles até os seguiram de volta ao culto radiante de longe. Eles estavam claramente esperando por um show. A sacerdotisa do Palácio de Gelo olhou para Fan Xingjian com espanto e disse: Esse cara é realmente uma segunda transição? Ele não é apenas uma segunda transição, mas suas habilidades superam em muito as minhas, as do Kaiser de Sangue e as de Xian. Ser capaz de usar os raios do céu para temperar seu corpo físico. Este é o nível de cultivo de quem tem pelo menos nível 25 ou superior. Aquele soco final dele, especialmente, é algo que provavelmente só pode ser alcançado através da explosão de suas partículas físicas. Isso significaria que ele é pelo menos um grande especialista de nível 27. Com isso, a grande sacerdotisa do Palácio de Gelo também olhou para Fan Xingjian, pensando consigo mesma: o culto radiante é extremamente dominador e esse jovem também é muito arrogante. HMHMPH, vai ser um bom show. Vai ser bom se ambos lutam e ambas as partes acabam sofrendo grandes lesões e perdas. Tanto a santa quanto a sacerdotisa do Palácio de Gelo olharam para Fan Xingjian com espanto. Pensando em como a outra parte havia subido no ar, rompendo as nuvens de trovão sozinha, ambos ficaram extremamente surpresos. Quem diabos é ele? Pensar que ele é ainda mais forte que o mestre. A sacerdotisa olhou para Fan Xingjian e perguntou: Mas ele é tão jovem. Como ele é capaz de fazer isso? Isso é inacreditável. Ele só parece jovem. A grande sacerdotisa do Palácio de Gelo falou com indiferença. Após a segunda transição, o controle de alguém sobre o corpo físico é além do extraordinário. Isso é especialmente quando alguém atinge o nível 25 e pode entrar em contato com células, pode condensar especialidades sementes, e até mesmo mudar temporariamente a aparência. Embora ele pareça ter 17 ou 18 anos, sua idade real pode ser de 70 ou 80 anos. Tanto a santa quanto a sacerdotisa olharam surpresas para a aparência de Fan Xingjian, como se estivessem curiosas sobre como ele realmente era. O Blood Kaiser também olhou para Fan Xingjian com um olhar misterioso, pensado consigo mesmo: esse cara é pelo menos um especialista de nível 27. No entanto, o velho do Radiante Cult também está no nível 27. Eles também têm o apoio da Radiante Great Formation. Se esse cara matasse o mestre do culto, ou se o mestre do culto o matasse, seria melhor se os dois acabassem meio mortos. Seria uma grande oportunidade para mim. Os outros ao redor estavam todos pensando em pensamentos semelhantes, usando expressões de curiosidade e antecipação. Era como se eles quisessem ver o jovem entrando em uma luta engajada com o culto radiante. Grande batalha. Esta será a grande batalha do século. Eu me pergunto se o Radiante Cult será capaz de suprimir esse azarão que apareceu do nada. Este pensamento brilhou na mente de inúmeras pessoas. O culto radiante governou o Vale dos Sapos com chifres por mais de 10 anos, e desde que seu mestre do culto atingiu o nível 27, sua influência se espalhou por toda a área. Ninguém ousou desafiá-los. Afinal, o Império tinha apenas cerca de 100 cavaleiros conferidos de nível 29. Cavaleiros confederados comuns de nível 25, como o senhor da cidade de Kirst, já podiam reinar sobre uma cidade, e o diretor da Kirst Academy, que estava no nível 26, era capaz de dominar Kirst inteiro. As habilidades de nível 27 do mestre do culto já podiam permitir que ele reinasse sobre uma região. No entanto, agora que havia o aparecimento de outro especialista poderoso, como eles poderiam não estar ansiosos pela batalha entre os dois? No entanto, as pessoas que se aglomeravam ao redor eram principalmente cavaleiros.
Mesmo a grande sacerdotisa do palácio de Gelo e o Blood Kaiser estavam apenas no nível 22 e no nível 23, respectivamente. Sua compreensão de um segundo cavaleiro conferido de transição no nível 27, que poderia liberar os poderes explosivos das partículas físicas, era muito pequena. Era como se estivessem envoltos por nuvens de neblina, incapazes de enxergar com clareza. Apenas o irmão marcial mais velho Sean, que estava constantemente em contato com seu mestre, entendia claramente as habilidades de alguém que estava no nível 27. Agora, seu coração já estava suando frio. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 438. A habilidade não somos páreo para ele. Definitivamente não somos páreo para ele. Não é apenas um ancião e eu. Mesmo o mestre do culto não seria capaz de enviar as nuvens de trovão se espalhando tão facilmente. Recordando o soco de Fan Xingjian, que parecia ter sido lançado tão casualmente, e como ele não sofreu nenhum ferimento apesar de ser atingido pelos raios, o coração de Xian afundou. Nós definitivamente não devemos deixar o culto radiante lutar contra ele. É perigoso, muito perigoso. No entanto, Xian então se lembrou de como seu mestre sempre lidou com as coisas, e ele ainda não conseguia ver isso de forma positiva. Espero que a pessoa que enviei seja capaz de convencer o mestre e os outros. Tendo tais pensamentos, o irmão marcial mais velho do culto radiante levou Fan Xingjian ao enorme palácio onde o culto radiante estava situado. Vendo como o palácio ainda estava fortemente guardado sem sinais de mudança, o irmão marcial ancião Xian franziu a testa e disse a Fan Xingjian: Senhor, você pode me deixar entrar e relatar nossa chegada antes de eu sair para recebê-lo? Sob o olhar ansioso de Xian, Fan Xingjian lançou um olhar casual em direção ao Palácio Branco, acenou com a mão e disse: Continue. Xian assentiu e rapidamente correu para o Palácio do Culto Radiante. Fan Xingjian ficou do lado de fora do palácio, estendendo totalmente sua percepção celestial. Ele começou a ler as ondas de luz e som como se estivesse examinando todo o palácio com as habilidades de clarividência e clareaudiência. Então, no momento seguinte, ele desapareceu com um flash de luz. As pessoas ao redor trocaram olhares. No grande salão do culto radiante, um velho de aparência amável com barba e cabelo branco estava olhando para o jovem ao lado dele enquanto sorria. Este era o mestre de culto do culto radiante. Ele disse: A razão pela qual o grande enviado está aqui hoje é porque você deseja unir os poderes do Vale dos Sapos com chifres. O jovem de cabelos compridos estava com os olhos fechados como se estivesse meio adormecido. Quando ele ouviu as palavras do mestre do culto, ele acenou com a cabeça e disse com indiferença: É hora de trazermos a rede que enviamos. A partir de hoje, o culto radiante será o único clã em todo o Vale dos Sapos com chifres. Ao ouvir isso, os olhos do mestre do culto revelaram fortes emoções de excitação. 10 anos atrás, ele tinha sido apenas um cavaleiro selvagem em apuros. Foi somente depois de conhecer esse jovem e receber sua orientação, bem como receber a ajuda das forças que o apoiavam, que ele conseguiu criar uma base de clã tão grande quanto o culto radiante em apenas 10 anos. Em todo o Vale dos Sapos com chifres, o culto radiante foi o único que se tornou incrivelmente poderoso, e o mestre do culto atingiu o nível 27. Então 10 anos se passaram. No entanto, o jovem diante dele não havia mostrado nenhum sinal de mudança. Para o mestre do culto, esse jovem era extremamente misterioso e poderoso. Desde que fosse algo que o último havia prometido, nada era impossível. Nesse momento, o irmão marcial mais velho Sean, que estava coberto de queimaduras, entrou. Ele olhou para o mestre do culto e disse: Mestre, você recebeu as notícias que eu enviei? Sean, qual é o problema? Por que você está coberto de feridas? O mestre do culto virou a cabeça, viu a aparência de Sean e franziu a testa. Sean balançou a cabeça e disse: Mestre, não é hora de discutir isso. Você não conheceu a pessoa que enviei? Estou sendo o anfitrião do grande enviado. Depois de dizer isso,
O mestre do culto sorriu e disse ao grande enviado: Este é o discípulo do qual me orgulho, Cian. Cian, por que você não vem cumprimentar o grande enviado? Se não fosse pela orientação do grande enviado ao longo desses anos, nosso culto radiante não poderia ter conquistas tão grandes hoje. Atordoado, Cian olhou para o jovem ao lado do mestre do culto. No entanto, agora, ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Ele continuou a dizer ansiosamente: Mestre, há um especialista que está pelo menos no nível 27. Ele usou os trovões celestiais para temperar seu corpo e até espalhou as nuvens de trovão no céu com um único soco, interrompendo toda a tempestade. Ele está lá fora agora. Vamos nos apressar para recebê-lo. Ele usou os trovões celestiais para temperar seu corpo e até rompeu as nuvens de trovão com um único soco. Uma expressão sombria passou pelo rosto do mestre do culto. Não é de admirar que a tempestade anterior tenha parado de repente. Foi ele quem fez isso? Isso mesmo, disse Cian. Ele parece ter certa hostilidade em relação a nós, mas as habilidades dessa pessoa são poderosas demais. É melhor não ofendê-lo. O mestre do culto assentiu. No entanto, ele imediatamente se virou para olhar para o grande enviado e perguntou: Grande enviado, o que você pensa sobre isso? Cian olhou para esta cena com espanto. Neste momento, o mestre do culto era como um cordeirinho manso diante daquele jovem. Não havia sinais do prestígio e domínio habituais do mestre do culto. O grande enviado assentiu casualmente. Deixe-o entrar. Se ele estiver disposto a entrar, então deixe-o ficar. Se ele não estiver, então não deixe sair. Sim. Cian parou ao mestre do culto e disse: Mestre, aquela pessoa lá fora é realmente muito poderosa. O trovão celestial que ele usou para temperar seu corpo não era um trovão comum. Ele criou uma montanha de metal de 300 metros de altura apenas para atrair os raios. E depois de temperar seu corpo, ele parecia estar sem um único arranhão e sem nenhum sinal de fadiga. Não é a melhor decisão fazer de alguém como ele um inimigo. Devemos tentar convidá-lo para se juntar a nós, mas mesmo que ele não queira, não devemos atacá-lo. O mestre do culto ficou atordoado por um momento antes de olhar para o grande enviado. O tom do grande enviado estava cheio de impaciência quando ele disse: Você está duvidando de minhas palavras? Mas Cian queria continuar. No entanto, ele foi parado pelo mestre do culto. Tudo bem, Cian, já chega. O grande enviado abriu um sorriso frio e disse: Você acha que não vou conseguir lidar com aquele cara lá fora? Parado pelo olhar do mestre do culto, Cian não pôde deixar de dizer: Grande enviado, aquele segundo especialista em transição lá fora é realmente muito forte. Não seria capaz de realizar mesmo se unissem forças. Além disso, este é apenas o seu cultivo físico. Quem sabe se ele tinha outras técnicas surpreendentes de matar escondidas nas mangas, e se existem outros poderes o apoiando. É imprudente para nós ofender alguém assim de forma imprudente. Chega, Cian. Cale a boca. O mestre do culto olhou para Cian com fúria. Você ainda não entendeu? O grande enviado é o maior pilar e apoio do culto radiante. Originalmente, eu tinha muitas coisas para lhe dizer, mas não o fiz porque esperava que você pudesse se concentrar em seu cultivo. Nunca esperei que isso limitaria seus julgamentos, fazendo com que você fosse como um sapo em um poço. Lembre-se, as habilidades do grande enviado estão além da sua imaginação. Não tente usar esse seu julgamento estreito para persuadir o grande enviado. O jovem grande enviado do santuário terreno riu, acenou com a mão e disse: Tudo bem, não há necessidade de dizer mais a ele. Tendo ficado em um lugar tão pequeno por tanto tempo, como ele poderia realmente entender o que é um verdadeiro especialista? Curti? Enquanto o grande enviado falava, ele estendeu a mão direita. Envolto por uma luz cinza, sua palma entrou no espaço vazio e desapareceu. No momento seguinte, Cian sentiu uma pressão forte em seu coração. Então ele sentiu como se seus globos oculares, vasos sanguíneos, bem como órgãos internos, fossem suavemente roçados por um par de mãos.
Até mesmo seu cérebro parecia ter sido levemente acariciado, causando-lhe uma leve concussão cerebral. Xian olhou aterrorizado para o grande enviado e disse: "Que técnica é essa?" Quando o grande enviado viu a expressão apavorada de Xian, sorriu com satisfação. "Todos os meus ataques podem penetrar no espaço vazio e atingir qualquer parte do seu corpo. Um segundo cavaleiro de transição? HMPH, para mim, que diferença há em matar um segundo cavaleiro de transição e matar uma galinha ou abater uma ovelha?" Com isso, ele se virou para instruir o mestre do culto e instruiu: "Deixe a pessoa entrar. Verei por mim mesmo quanto tempo ela pode durar em minhas mãos depois de toda aquela conversa sobre como ela é incrível." Xian olhou para o grande enviado, e seu coração se encheu de terror. Um método tão misterioso e insondável. Que ataque misterioso! Ele não conseguia pensar em ninguém que pudesse se defender. É nisso que o mestre tem confiado. Pensar que ele pode ignorar todos os tipos de defesa e esmagar o coração e o cérebro de outra pessoa diretamente com facilidade. Que habilidade! Meios tão incríveis! É realmente suficiente para ele limpar todo o Vale dos Sapos com Chifres. Não, não é apenas o Vale dos Sapos com Chifres. Pode não haver ninguém que possa enfrentá-lo em toda a região do Grande Oeste. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 439. Aparência o quê? Ele desapareceu? Quando o mestre do culto ouviu isso, ele franziu a testa e desgosto apareceu em seu rosto. Em todo o salão, as várias setas que vieram assistir ao show, incluindo o Blood Kaiser e a grande sacerdotisa do Palácio de Gelo, foram convidadas a entrar. No entanto, após uma rodada de questionamentos, o mestre do culto percebeu que o jovem homem não estava em lugar nenhum. Ele provavelmente escapou. Sentado bem no topo, o grande enviado riu e disse: "Ele pode ter algum tipo de sexto sentido, ou alguma técnica de precognição." Ele sentiu que havia perigo e então fugiu. O Blood Kaiser lançou um olhar descontente para o grande enviado e disse: "Lorde mestre do culto, quem é essa pessoa? E pensar que ele pode sentar no assento principal. Você não vai apresentá-lo a nós?" O grande enviado impediu o mestre do culto de apresentá-lo e disse casualmente: "É bom que todos vocês estejam aqui. O Vale dos Sapos com Chifres deve se juntar ao culto radiante." As palavras do grande enviado imediatamente causaram insatisfação. As poucas centenas de pessoas começaram a fazer barulho e todo o salão parecia ter se transformado em um mercado. O Blood Kaiser foi o primeiro a se levantar e dizer: "Que tipo de piada é essa? Você quer que nosso Círculo da Lua Carmesim se junte ao culto radiante? Enquanto eu estiver vivo, isso é impossível." "Sim, isso mesmo. Isso mesmo. É impossível. O culto radiante não está sendo muito dominador." Naquele momento, os sentimentos do público foram a loucura e o Kaiser de Sangue olhou para o mestre do culto e perguntou: "Mestre do culto, esses são seus desejos? Que todos nós nos juntemos ao culto radiante." O mestre do culto não disse nada. No entanto, o grande enviado riu alto e disse: "Aqueles que não se juntarem podem morrer." O grande enviado mais uma vez afundou a mão no espaço vazio e o semblante do Blood Kaiser instantaneamente se tornou sombrio quando ele recuou rapidamente. No entanto, enquanto ele estava recuando, ele de repente caiu no chão e começou a vomitar sangue incessantemente. Ele olhou para o grande enviado e perguntou: "O que você fez?" "Eu só esmaguei seu estômago." "Não se preocupe, você não vai morrer tão cedo." Vendo que o grande enviado derrotou facilmente o Blood Kaiser com um único movimento, todo o salão imediatamente ficou em silêncio. Todos estavam tão silenciosos quanto uma cigarra no inverno. Eles olharam para o grande enviado sentado no assento principal, seus olhares cheios de terror. O Blood Kaiser era um segundo especialista sênior em transição reconhecido em todo o vale. Os especialistas do salão, de uma forma ou de outra, foram alvo de seus modos dominadores. Qual deles não sabia o quão poderoso era o Blood Kaiser? No entanto, pensar que o jovem no assento principal poderia derrotá-lo casualmente em apenas um único movimento. Quão aterrorizantes eram as habilidades do jovem.
Ainda mais quando o mestre do culto deu um passo à frente e disse calmamente: o grande enviado é o verdadeiro dono do nosso culto radiante. Seus poderes são insondáveis. Eu também não sou páreo para ele, então aconselho todos a parar qualquer resistência inútil. Ouvindo as palavras do mestre do culto, todos trocaram olhares. No momento seguinte, todos sentiram uma pressão no coração, como se tivessem sido agarrados por alguma coisa. Até a grande sacerdotisa do palácio de gelo estava com um semblante pálido enquanto olhava para o grande enviado em descrença. E pensar que em apenas um instante todos no salão foram colocados sob seu controle. Todos ficaram furiosos, mas não ousaram dizer uma única palavra. As habilidades da outra parte eram aterrorizantes demais. Tal poder e meios ultrapassaram em muito sua imaginação. O grande enviado abriu um leve sorriso e disse: tudo bem, parece que não há outras objeções, certo? Ninguém se atreveu a fazer um som. Sentindo o terror de ter seus corações apertados, ninguém ousou refutar o que o grande enviado disse. O grande enviado riu friamente em seu coração, um bando de imprestáveis. Porque o escalão superior quer manter essas pessoas. Eles não cultivam magia negra e só acabarão sendo bucha de canhão. E daí se eles concluíram a segunda transição? Olhando para esta cena, Cian exclamou para si mesmo: o mestre estava certo. O grande enviado é poderoso demais. Mesmo que aquele jovem de antes estivesse por perto, ele provavelmente não teria como lidar com tais habilidades que permitem atacar os órgãos internos diretamente. Pensando nisso, soltou uma gargalhada amarga, sentindo que a forma como insistira em convencê-los era mesmo uma brincadeira. Era como aconselhar um tigre a não lutar contra uma lebre. Nesse momento, a porta do corredor foi aberta e Fan Xingjian entrou. Ele examinou o local e olhou para o grande enviado que estava sentado no assento principal. Xian ficou um pouco surpreso. Você não escapou? Fugir? Porque eu precisaria escapar. Claro, Fan Xingjian não escapou. Ele não apenas não escapou, mas também vasculhou todo o palácio, encontrou as crianças e mulheres sequestradas e as deixou ir. Com isso, ele pôde afirmar que Tirante, que havia virado uma pulseira, não havia mentido. Sequestrando crianças e mulheres, entregando-as a uma existência como santuário terreno para que conduzissem experimentos humanos. Pensando na situação dentro da base do santuário terreno, ele foi fazer os olhos de Fan Xingjian brilharem com intenção de matar. Eu estou aqui para matar vocês. Aqueles que não querem morrer, é melhor não fazer nenhum movimento imprudente. Eu vou matar quem se mover. Todos olharam para Fan Xingjian como se estivessem olhando para um lunático. Era verdade que o desempenho de Fan Xingjian na montanha de metal era muito forte. Mas para ele querer que o mestre do culto também se curvasse a ele em submissão, para ele querer subjugar o grande enviado no salão. As habilidades de Fan Xingjian ainda estavam muito longe. O cavaleiro do Palácio de Gelo não pôde deixar de dizer: você está louco. Não consegue ver qual é a situação agora. A sacerdotisa tinha uma expressão desdenhosa: mate. Ah, faça isso se puder. Não há ninguém parando você. A grande sacerdotisa do Palácio de Gelo também balançou a cabeça. Embora Fan Xingjian parecesse ser bastante poderoso, quando comparado aos meios indescritíveis do grande enviado que pegavam as pessoas desprevenidas, ele ainda estava longe desse tipo de força, em comparação. Uma pitada de desagrado brilhou no rosto do mestre do culto. Ele perguntou: esse é o jovem de quem você estava falando? Xian acenou com a cabeça. É ele. O grande enviado olhou para Fan Xingjian com algum interesse e disse: mate-nos. Gostaria de saber como você vai nos matar. Depois de ouvir a informação que Tirante, que estava na forma de uma pulseira, havia dito a ele, Fan Xingjian olhou para o grande enviado e disse: você é do santuário terreno, certo? HMMM. Ouvindo que sua identidade foi revelada, o semblante do grande enviado mudou e seu olhar ao olhar para Fan Xingjian agora estava cheio de intenção de matar. Já que você é um membro do santuário terreno, então está certo. No momento seguinte,
O prodigioso Demolition Orb Zik foi ativado e Fan Xingjian deu um soco. Ele apareceu atrás do grande enviado com um flash e a cabeça deste último foi completamente demolida. No entanto, sob os olhares apavorados e surpresos de todos, o cadáver do grande enviado inchou loucamente e todos gritaram e recuaram. No entanto, eles viram que o tamanho crescente do pedaço de carne em que o cadáver havia se transformado explodiu no corredor. Muitos edifícios e paredes altas foram derrubados. Em um piscar de olhos, ele se transformou em uma montanha de carne com várias centenas de metros de altura. A montanha de carne tinha a forma do Buda, e infinitas palmas de carne cinza se ergueram de suas costas e uma onda sonora terrível foi liberada da boca do Buda. Vá embora. Vou te matar. Apenas um simples grito como este enviou ondas de choque explosivas, achatando todo o palácio do culto radiante. O santo do palácio de gelo, a grande sacerdotisa, o Kaiser de sangue, o irmão marcial Ancião Sean, o mestre do culto e muitos outros escaparam em alta velocidade. Olhando para o monstro aterrorizante na frente deles, seus corações foram afogados pelo terror. O que é aquilo? E pensar que ele destruiu todo o palácio com um único ataque. Que tipo de poder de dano é esse? Sob os olhares inacreditáveis de todos, Fan Xingjian apareceu acima da cabeça do Buda de carne em um flash. Morrer. Com um bramido maníaco, mais de 1000 palmas que apareceram nas costas do Buda de carne foram esbofeteadas. Cada um deles afundou diretamente no espaço vazio. Olhando para esta cena, todos ficaram ainda mais apavorados. O Blood Kaiser gritou incrédulo, como isso é possível? Pensar que ele pode usar essa habilidade mesmo depois de se transformar em tal estado. Cada palma era do tamanho de um pequeno carro automotivo. Pensando em como mais de 1000 dessas palmas afundaram no espaço vazio, colidindo com o corpo de Fan Xingjian com poder limitado. Todos se sentiram extremamente surpresos e apavorados. Xian olhou para esta cena atordoado, pensando em apenas uma única coisa. Um poder como este. Um ataque como este. Além de um especialista em nível divino, existe realmente alguém que pode derrotá-lo? No momento seguinte, os olhos de todos saltaram, como se fosse cair das órbitas. Não houve explosões, nada foi dilacerado, nem houve chuva de sangue. Além de balançar um pouco, Fan Xingjian, que estava acima da cabeça do Buda de carne, estava completamente ileso. Como isso é possível? O Buda de carne gritou, o que diabos há de errado com seu corpo? Deixando de lado a carne e os ossos de Fan Xingjian, ele nem foi capaz de esmagar a cabeça, os vasos sanguíneos e os órgãos internos de Fan Xingjian. Nível 29. Perfeição de um nível. Com a resistência de seu corpo atingindo o nível de uma arma divina superior de nível 29, era tão resistente. Fan Xingjian soltou uma risada selvagem, ergueu o punho e, sob o olhar aterrorizado do Buda carnal, sua vontade marcial jorrou quando ele disse, é a minha vez agora. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 440. Surra sob os olhares surpresos e aterrorizados de todos, o punho de Fan Xingjian atingiu a cabeça do Buda de carne com um baque alto. Embora parecesse que uma mosca havia acertando um soco no rosto de um humano, o efeito criado foi surpreendente. A cabeça do Buda de carne parecia que um grande martelo de metal tinha acabado de se chocar contra ela naquele momento. O local onde o soco de Fan Xingjian acertou agora estava afundado. Tirano, na forma de uma pulseira, disse com indiferença, a magia negra dos magos de manto cinzento é baseada principalmente na convocação de poder das vidas daqueles de outros mundos. Essa pessoa convocou uma forma de vida de alto grau chamada 10.000 Buda e fundiu com seu próprio corpo. É uma magia negra de nível 6. E sua principal característica é o poder de viajar pelo espaço. Enquanto eles falavam, os globos oculares do 10.000 Buda, que havia recebido o soco de Fan Xingjian, saltaram de suas órbitas e voaram. As narinas do 10.000 Buda também foram deformadas e todo seu rosto foi quebrado. Em meio aos gritos aterrorizados dos 10.000 Budas, Fan Xingjian já estava lançando outro soco. Estrondo.
Quando esse soco desceu, os poderes violentos e tremendos se transformaram em fluxos infinitos de força da espada depois de serem transformados pelos ossos da espada de Fan Xingjian. Eles esmagaram a cabeça deformada do 10.000 Buda, se transformaram em uma miríade de espadas que e correram loucamente. Vasos sanguíneos, músculos, ossos, nervos. Inúmeras coisas estavam sendo dilaceradas, esmagadas e agitadas por essas espadas Qis. Eles transformaram essas coisas em uma chuva de sangue e pedaços de carne que se espalharam explosivamente. Os 2 socos consecutivos transformaram a cabeça do 10.000 Buda em pó. Fan Xingjian então chutou, pisando no ombro do 10.000 Budas. Era como se um tanque tivesse destruído um prédio. Quando Fan Xingjian pisou explosivamente, o ombro do 10.000 Buda se transformou em pasta de carne e afundou no chão. No entanto, após 3 ataques consecutivos, o 10.000 Buda finalmente reagiu. Os mais de 1.000 punhos que ele tinha nas costas mais uma vez socaram descontroladamente, afundando no espaço vazio um após o outro e, em seguida, enviando as forças para explodir dentro do corpo de Fan Xingjian. Em seu cérebro, estômago, coração, peito, parte inferior do corpo. Várias centenas ou milhares de toneladas de poder continuaram a esmagar, explodir e correr loucamente no corpo de Fan Xingjian. No entanto, eles não foram capazes de rasgar nem mesmo um de seus vasos sanguíneos. A resistência de uma arma divina superior de nível 29 não significava que o corpo de Fan Xingjian era muito resistente. Em vez disso, significava que, embora cada parte de sua carne e sangue mantivesse suas características físicas, a robustez entre suas partículas físicas estava sendo fortalecida sem limites. Cada e toda partícula física estava sendo ligada por grossos fluxos de trovões celestiais e forças de magnetismo terrestre, conectando-os firmemente. Coisas como seu cérebro, vasos sanguíneos e nervos continuavam mácios e mácios, mas eram extremamente resistentes. Os poderes violentos não seriam capazes de quebrar a conexão entre as partículas físicas, o que significava que não haveria nenhuma forma de dano físico causado. Enquanto ele deixava as forças dos socos de seu oponente correrem loucamente em seu corpo, Fan Xingjian juntou as palmas das mãos e ativou o prodigioso Demolition Sword Zik. Todo seu corpo parecia se transformar em uma espada afiada indestrutível e invencível. Saindo de sua localização, fluxos de ondas sonoras foram enviados rolando pelo ar. Fan Xingjian criou uma longa corrente de ar atrás dele enquanto corria pelo corpo dos 10.000 Budas. Então, enquanto sons suaves de swoosh 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 soavam incessantemente, a silhueta de Fan Xingjian estava se movendo tão rápido que ele se transformou em muitas linhas pretas. Ele perfurou o corpo do 10.000 Buda outra vez, transformando em pedaços que explodiram e se dispersaram. O 10.000 Buda era um especialista do santuário terreno e um dos melhores entre os magos de mantos cinzentos. Então, assim como seus companheiros, ele também tinha uma forte vitalidade comparável à de um cavaleiro de nível 29. Todas as 1.000 de suas palmas estavam exercendo força descontroladamente e atacando. Eles fizeram com que o ar ao redor fosse agitado em uma tempestade em grande escala. A carne do 10.000 Buda, que estava sendo cortada, continuou a se regenerar incessantemente. No entanto, não havia nada que ele pudesse fazer para impedir Fan Xingjian, que ainda estava se movendo para lá e para cá. Os 10.000 Budas eram como um grande pedaço de deliciosa carne gordurosa esperando para ser cortada. Não importa o quanto ele corresse loucamente, fazendo a terra tremer ferozmente e fortes vendavais criarem o caos. Ele foi incapaz de impedir que Fan Xingjian rasgasse seu corpo. As pessoas, que estavam paradas à distância assistindo a essa cena, estavam todas com expressões de espanto. Mesmo o mais forte de todos, o mestre do culto radiante, ficou boquiaberto, incapaz de falar uma única palavra. Afinal, no Ornithrogs Valley, o nível 27 Cult Master já era o mais forte. Cada soco e chute que ele lançasse seria capaz de virar uma rua inteira. No entanto, agora mesmo, um monstro gigante apareceu de repente.
O tufão que ele criou apenas agitando suas 1000 mãos foi suficiente para enviar uma pequena cidade voando, e o poder de seus socos atacando o solo foi suficiente para causar um terremoto de pequena escala. Além disso, mesmo depois que o grande enviado se transformou em um monstro, ele ainda era capaz de usar sua habilidade de se mover pelo espaço, esmagando o interior do corpo de seu alvo. Se um monstro como este atacasse o Vale dos Sapos com chifres, mesmo que as pessoas presentes unissem forças, elas não seriam capazes de derrotá-lo. No entanto, um monstro tão terrível estava cambaleando sob os ataques de Fan Xingjian, incapaz de mostrar qualquer resistência. Olhando para esta cena com grande espanto, o cavaleiro do Palácio de Gelo murmurou: muito poderoso. Ele realmente é muito poderoso. A sacerdotisa ao lado dela também ficou tão chocada que não conseguiu dizer nada. Primeiro, ela de repente viu um monstro cujos socos e chutes podiam virar o chão e dividir as nuvens e os céus. Então ela viu um monstro como este sendo espancado sem meios de resistir. Sua mente completamente apagada. O semblante do Broadcaster estava ainda mais pálido. Enquanto observava grandes pedaços de carne sendo cortados do 10.000 Buda e depois vaporizados, ele não conseguiu dizer uma única palavra. Ele exclamou interiormente: provavelmente não serei capaz de superar essa pessoa, mesmo que passe toda a minha vida nisso. Quando havia apenas um pequeno espaço entre duas pessoas, haveria motivação para o que estava atrasado para alcançá-lo. No entanto, quando a diferença era tão grande quanto o Monte Everest, alguém apenas levantaria a cabeça e observaria. Ele não seria capaz de reunir qualquer motivação para lutar. A grande sacerdotisa do Palácio de Gelo soltou um suspiro, enquanto os sentimentos de arrependimento passaram pelo rosto do irmão marcial mais velho do culto radiante, Xian. No entanto, não importa o que eles pensassem, eles não seriam capazes de mudar as ações de Fan Xingjian. Então uma onda de calor surgiu, acompanhado por mais de 1000 ondulações da espada de éter varrendo em altas temperaturas. Os restos dos 10.000 Budas foram transformados em cinzas e espalhados no ar. Enquanto as inúmeras partículas remanescentes lutavam descontroladamente nas chamas, a mão direita de Fan Xingjian agarrou o chão com um flash, e um pequeno lagarto de pele cinza foi agarrado em sua mão. Tendo tido a experiência de lidar com Tirante anteriormente, como poderia Fan Xingjian não ser cauteloso contra este movimento que era frequentemente usado pelo santuário terreno? Agarrando a cauda do pequeno lagarto, Fan Xingjian disse: vocês do santuário terreno realmente gostam de se transformar em pequenos animais e escapar. Os olhos do pequeno lagarto estavam cheios de fúria e terror quando ele olhou para Fan Xingjian e gritou: já que você sabe sobre nosso santuário terreno, deixe-me ir imediatamente. Você não tem medo de que nosso santuário terreno se vingue? Fan Xingjian disse: vou matar todos vocês do santuário terreno, não importa quantos venham em meu caminho. Nesse momento, Tirante, que estava na forma de uma pulseira, disse a Fan Xingjian por meio de correntes de informação: entregue-o para mim. Fan Xingjian, um crente fervoroso como ele, não dirá nada, não importa o quanto você o torturasse. Fan Xingjian respondeu calmamente: é melhor você não tentar nenhum truque. Com isso, ele colocou o pequeno lagarto na pulseira. Naquele instante, inúmeros tentáculos cresceram da pulseira, perfurando o corpo do pequeno lagarto e transformando o lagarto em uma parte do próprio Tirante. Então, no momento seguinte, Fan Xingjian apareceu diante do mestre do culto com um flash e perguntou friamente: o quanto você sabe sobre a questão do tráfico humano? O rosto do mestre do culto parecia ter envelhecido 10 anos de repente. Ele não teve vontade de resistir e perguntou desanimado: o que você quer? Todo mundo que participou do tráfico humano tem que morrer. Você também deve cometer suicídio para expiar o mal que fez. Quanto ao culto radiante, será encerrado no local. Com isso, ele então voltou seu olhar para o Broadcaster e a grande sacerdotisa do Palácio de Gelo, e disse: a aliança do Vale será entregue à grande sacerdotisa do Palácio de Gelo e ao Broadcaster. Tudo isso deve ser concluído em um dia.
Conforme Fan Xingjian dizia cada palavra, o rosto do mestre do culto tremia. Quando ele ouviu a última parte sobre como o culto radiante deveria ser dispensado e que ele teria que entregar o cargo de chefe da aliança para outra pessoa, seus olhos ficaram vermelhos. Ele perguntou com voz rouca: "E se eu não fizer o que você diz?" Fan Xingjian disse: "Se eu me mover na minha velocidade máxima, poderei matar todos os membros do culto radiante no Vale dos Sapos com chifres em cerca de 2 horas. Você quer tentar isso?" O mestre do culto abaixou a cabeça enquanto usava uma expressão amarga. Ele queria resistir, mas ao lembrar como Fan Xingjian havia matado o grande enviado com tanta brutalidade, toda sua coragem para resistir se transformou em pó e se espalhou. "Meu discípulo, Xian, não sabe de tudo isso. Espero que você possa poupar a vida dele." Através de sua percepção celestial, Fan Xingjian sentiu que o mestre do culto não parecia mostrar nenhum sinal ou emoção de mentir. Fan Xingjian assentiu. "Se isso é verdade, eu posso fazer isso." Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.